que é o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, o INAF, cujos resultados da pesquisa relativa a 2024, ou realizada em 2024, foram publicados há aproximadamente um mês, agora no início de maio. Alexandre, o que é e qual é a importância do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional em relação ao entendimento de algumas das habilidades da população brasileira? Bem, o INAF, ele mede se a população brasileira consegue usar a leitura, a escrita e a matemática de forma prática no dia a dia. Uma questão mesmo funcional, né? Questão de interpretar um aviso ou saber fazer um cálculo simples. Mais do que saber ler e escrever, ele mede como a gente aplica essas habilidades na prática. Eles servem como um importante guia para fazer políticas públicas e desenvolver projetos para a educação. Muito bem. Eu fiz questão de mencionar isso logo no início, porque a gente está muito acostumado, Alexandre, com a palavra analfabetismo, né? Agora, falar em alfabetismo vai um pouco além, né? Ou seja, a gente estende, até onde eu entendo, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, ele estende um pouco mais esse conceito, né? Porque não é pura e simplesmente a pessoa é analfabeta ou um analfabeto ou uma pessoa alfabetizada. Existem gradações aí, inclusive ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai ter oportunidade de comentar sobre essas gradações e até mesmo sobre diferentes possibilidades de gradação desse alfabetismo, não é isso? Então, eu queria que, a partir da próxima tela que nós vamos mostrar aqui, com alguns gráficos e números e gráficos da evolução do alfabetismo no Brasil desde 2001, que é a época que a gente começou, né, esse cálculo. Eu pediria que colocasse, por favor, a página 10 do relatório. Eu gostaria que você comentasse cada uma dessas classificações adotadas, né, e fizesse considerações sobre os principais, digamos, achados ou resultados agora em 2024, nessa série que vem desde 2021. Exatamente. Vamos começar primeiro, então, pelos níveis, né, de gradação. Vamos começar pelo analfabeto, que é o incapaz de ler, escrever e interpretar sinais e matemática de forma mais elementar, né? Que é o nível mais... É um não nível, é uma pessoa que não foi inserida na questão da alfabetização. Logo, a bosta é a alfabetização rudimentar, que infelizmente é uma grande parcela da população, não é a maior, mas é uma grande parcela da população, que indica, como o nome provavelmente está falando, níveis muito básicos de compreensão, de comunicação e de entendimento de cálculos matemáticos e amplitudes de operações básicas, né? Logo após isso, nós temos o elementar, que trata-se da compreensão mais básica da questão do português e também das operações matemáticas, estudo da questão funcional. Não basta você saber identificar os sinais e a leitura. Você tem que efetivamente colocar em prática de uma forma que ela funcione em sociedade. Logo após, a gente tem os níveis que a gente considera serem os aptos, né? Que é a questão intermediária e a questão proficiente. O intermediário é o que se espera de um aluno que sai do ensino médio, que ele consiga elaborar certos conceitos mais elaborados, mais complexos, e o proficiente é o que domina o português. Obviamente, nós estamos falando de várias diferentes formas de jargão, por exemplo, advogados e juízes falam jargão apropriado, onde engenheiros falam outro, bibliotecários outros e assim por diante. Nós estamos falando de proficiência no sentido de lidar com conceitos bastante complexos. Alguns até em outras línguas, né? Porque para se traduzir termos técnicos internacionais, é preciso saber o seu equivalente ao português. E esse conhecimento só vem a partir dessa compreensão do léxico brasileiro, que não é o português. Bem, vamos agora falar a respeito desses dados, né? Eu fiz um apanhado de informações importantes a respeito desta página específica, tá? Vou pedir até licença, me Claro, aqui que eu mandei essas informações aqui. Bem, o problema não é um problema, né? O diagnóstico que traz para a gente o INAF é que ele mostra que mais da metade dos brasileiros ainda estão no nível mais básico do alfabetismo funcional.
E eu considero esses níveis como esses 2 níveis, tá? Obviamente, a gente vai excluir a questão do analfabeto, isso é óbvio ali agora, né? Então, a questão elementar e rudimentar, eles são 56,2% da população brasileira. Ou seja, tem dificuldade de interpretar texto simples, de lidar com operações elementares, de informações básicas do dia a dia, né? Então, a gente vê ali que somente 10% estão no nível de proficiência, que, se for considerar um gasto que nós temos da educação brasileira, que é quase 5% do PIB, ou 480 bilhões, se não me engano, é um número assustador, para não dizer terrível, né? Qual é o problema? O problema é que a gente observou que do ano 2000 até o ano 2022, a gente triplicou o número de pessoas que ascenderam ao ensino superior. O problema é que a qualidade do aprendizado não acompanha esse crescimento. Então você observa que a maioria dos diplomados também não atinge o nível de proficiência. Ou seja, você tem pessoas que estão saindo das universidades, e eu incluo as universidades federais também nessa conversa, que saem com o diploma, mas eles não saem aptos, nem muito menos proficientes em português, para poder lidar com as operações que eles precisam fazer. E nós esperamos, como sociedade, o quê? Que pessoas graduadas lidem com os assuntos complexos com a firmeza e clareza que é necessário. Pelo menos dentro da área deles. Exato. Então, se você não tem a capacidade de entender um básico do português, ou de fazer operações matemáticas simples, como é que você poderia, evidentemente, realizar seu processo de especialização de ensino superior? Né, a gente viu também, assim, apesar, eu até vou falar aqui para a nossa audiência, eu sou crítico do governo, e não do seu espectro, tá? Nem de direita ou esquerda, eu sou crítico do governo. Porque eu acredito que as ações que ele vem fazendo durante muito tempo, elas se tornam muito ineficazes. Você vê um montante de valor gasto. E a ineficiência. Nós não estamos falando do INAF nem de hoje, não. Isso aqui mostra um aprofundamento dos problemas que já vem de muito tempo. Então, não se trata de um posicionamento político, se trata da ineficácia governamental.